Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal, do vídeo de hoje, né? Qual é o tema que a gente estava falando aí? Vocês lembram ou não, pessoal? Ou esqueceu? Como eu esqueci também. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar do tema. O que é a reprogramação mental? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí nessa primeira parte? O que é a reprogramação mental? A gente viu que a reprogramação mental no contexto amplo da espiritualidade, né? Refere-se à transformação e à atualização da nossa consciência em postura diante da vida, buscando alinhar mais profundo com nossos valores e propósito. Em essência, é o processo de limpeza e renovação da crença, do pensamento e emoções que nos limita, abrindo espaço para um desenvolvimento de uma maior consciência e conexão espiritual. Então, pessoal, a reprogramação mental é um processo, né, que é usado muitas técnicas, tá? Práticas espirituais, né? Para que a nossa consciência tenha essa transformação e essa atualização. Porque a gente viu aí na primeira parte que a gente já está hipnotizado pela Matrix. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Despertando você para você sair dessa Matrix. Então, eu estou reprogramando a sua consciência, atualizando para que você comece a sua essência verdadeira se alinhar com seus valores éticos, morais, tá? Tem muito consciência que precisa fazer isso, porque ética não tem, moral não tem, tá? Não está de acordo com o propósito, tá? Também. Então, tem muitas coisas que muitas consciências estão aqui, estão desalinhados desse propósito, dessa conexão com a espiritualidade, tá? Ela precisa desenvolver essa maior consciência. Então, tem que tomar consciência, despertar, tem que expandir a consciência. E para expandir, você tem que despertar ela. É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou fazendo a reprogramação mental em você, espiritual, pessoal? Estou, tá? Porque essa reprogramação espiritual também é conhecida aí, é muito falado como reprogramação mental, né? Mas alguns aí estão até ensinando errado, tá pensando que mental é que tá, a mente é no cérebro. Mudar o cérebro. Não, pessoal. É mudar mental, mudar o campo espiritual da mente, porque a mental é um campo espiritual, aonde também você muda as emoções, tá? Entenda, tem alguns aí, porque ainda tá com a mente voltada para a matéria, não tá entendendo o que é esse mental, tá, pessoal? Então, é essa coisa intrínseca que é chamada de espiritual também, tá? Por isso que é reprogramação espiritual, uma reprogramação do espírito, uma atualização da sua consciência. Porque quando a gente chegou aqui, começou a nos direcionar, tá? Ficamos inconscientes de muita coisa, tá? E agora a gente precisa reprogramar para voltar à essência divina, o espiritual, tá? É um trabalho aí, é um processo que a gente está aqui, né? A gente precisa fazer isso, né, pessoal? Então, pessoal, foi onde que a gente paramos. Aí a segunda parte aqui, né? Ele fala: as mensagens subliminares estão em toda parte. Então, você vê que a Matrix está aí, lançando a mensagem subliminar para fazer o quê? As pessoas se comportarem como ele quer.
Então, televisão, né? Ele usa televisão, rádio, ele usa música, ele usa tudo para colocar o comportamento, para direcionar o comportamento como você tem que se comportar aqui. E está acontecendo, tá? Muitas pessoas estão sendo programadas, está programado, então o que eles colocam é propaganda, né? Subliminar. Eu já até gravei um vídeo aqui que a sublim, o efeito da propaganda subliminar na nosso inconsciente. Quando vê, a gente já está se comportando. Quando vê, a gente já está consumindo música, está dançando, tá? Foi, é igual alguns que era, quando era da igreja, algum que era cristão, disse, não, eu vou lá para o carnaval, mas eu não vou deixar me levar não, tá? Eu não vou me deixar me iludir, não. Quando vê, o cara já estava assim, ó, no balanço. Não tem essa, pessoal. É frequência, pessoal. Se você fica no mês, você recebe a frequência. Depois você pode até se limpar, tá? Pode até trabalhar lá, se limpar, mas na hora ali, você vai ter que entrar na frequência. Ou então você vai ficar se sentindo mal aquele ambiente, porque é uma energia diferente da sua. Não tem o que fazer, pessoal. Então, não vá. Se você ir, é isso. Entre na energia, depois se limpe, tá? Então, muitas mensagens subliminar em toda parte. Ele fala: a todo momento, nosso inconsciente é bombardeado com o objetivo de influenciar nossa escolha, o nosso processo de decisão nas compras, mas podemos e devemos usá-la ao nosso favor para realizar a reprogramação, ou seja, substituir velhas crenças por novas. Então, você vê, né? Foi até eu falei aqui também em um vídeo, né? As mulheres, pessoal, os comportamentos que as mulheres estão tendo hoje é por causa dessa, como é que se diz? Mensagem subliminar, tá? Bombardeia, tá? Tem mulher que tá com problema de comprar coisa, tá? Não tem nem mais dinheiro, tá estourando o dinheiro pedindo cartão, então tá se enchendo de dívida para querer ter as coisas que as propagandas falam, tá? Muitos, tá? Muitas, tá? Mulheres, homens também são pegados também. Por isso que tem homens, muitos, sabe, não tem o dinheiro ali, tá? Mas pela a mensagem subliminar, ele quer aquilo que ele acha que vai ser feliz. Então, por isso que tem muito roubo, tá, pessoal? Muitas pessoas enganando a outra para tirar o dinheiro da outra. É tudo por causa dessas mensagens subliminares. Então, sorrateiramente, a Matrix aí está trabalhando aí nas consciências da pessoa. Então, eu venho trabalhar positivamente, tirar essas coisas daí, tá? Tá? Muita gente politicamente, né, uma discussão brigando, tá, pessoal? Então, isso é coisa da Matrix. Programação, tá? E eu tô aqui para quebrar isso aí, tirar isso aí, tá, pessoal? Aí ele fala, mas podemos substituí-la, né? Reprogramá-la, substituir a velha crença por uma nova. O método que costuma ser muito eficiente é de mensagem subliminar através do som. Então, ele usa muito som, né? Palavras, música, efeitos, para fazer com que você entre naquela vibração. Por isso que as músicas, tá? A maioria são de baixa vibração aí, tá, pessoal? Bem pouca está nesse nível de baixa vibração. As letras, o ritmo, as coisas, tudo da música que era para benefício do nosso crescimento espiritual, está trazendo malefício para a gente. Mas isso é o trabalho da Matrix, tá? E muitas pessoas, tá, pessoal, aceitando isso, tá? E tá
envolvido aqui por causa de dinheiro, tá? Eu vi até um músico, um compositor, né? Aí perguntaram a ele, para você fazer sucesso? Eu digo, não, já tenho sucesso. Já. A boa música é o meu sucesso, tá? Se as pessoas não escutam, se minha música não está na rádio, não tem problema. Nossa, pessoal, eu fiquei assim, eu digo, nossa, o cara mantém a firmeza ali de querer transmitir uma boa música para levar a consciência das pessoas. Isso, pessoal, não paga, tá? Ele não se envolveu na indústria da música, tá? Porque você sabe, né? Existe a indústria da música, né? Não só da música, como em vários setores, tá? Para fazer essa baixa vibração nas pessoas. Então, é através do som, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Ele disse: existe CD com mensagem de otimismo que pode ser escutado em momento de relaxamento ou até durante o sono. Então, não existe aquelas. Tem aí na internet, né? Os pessoas que contam a historinha, reprogramação mental. Então, fala positividade, né? Você ouvindo aquilo dormir, aquilo entra no seu subconsciente, tá? Você deixa lá, ó, tocando, e aí você dorme com aquilo. Eu já fiz muito isso, tá? E por isso que minha consciência foi reprogramada, tá, pessoal? Isso é uma prática que vai ajudar. Mas a verdadeira ajuda mesmo está na conexão com Deus, com a espiritualidade, tá, pessoal? É uma prática que ajuda. Como também você ir para terapia ajuda, tá? Estudar as escrituras, buscar conhecimento, tudo isso ajuda. Mas a conexão que você tem com Deus, essa é a maior ajuda que você tem de reprogramar, né? Ele, já que a mente continua processando estímulo, mesmo quando estamos dormindo. Então, mesmo quando a gente está dormindo, a mente, ela não para, ela está funcionando, tá? Entende por que a mente não tem nada a ver com o cérebro, pessoal? Cérebro é outra coisa. A mente é outra, é um campo mental. Eu já expliquei aqui, tá? Tá aqui no meu aí no meu canal, tá? Aí ele fala, ou podemos gravar no mesmo nosso CD personalizado, que dá até o maior resultado, pois aí podemos escolher quais aspectos queremos mudar e reprogramar. Então, é muito bom isso, tá, pessoal? Principalmente quando você está apegado ainda a muitas coisas aqui da Matrix, é bom fazer essa reprogramação. Então, qual é essa reprogramação? Escutar, né, esses pensamentos positivos, né, que são falas positivas, com a música, uma música suave de fundo. Então, aquilo vai fazendo com que sua mente se volte e entre para aquilo. No começo, tá, pessoal? A mente vai ficar assim perturbada, tá? Para se concentrar naquilo que está falando. Mas quando você ir relaxando e dormir, aí o quê? Sua mente consciente, ela aberta. Então, entra aquelas frequências, aqueles sons, aquelas palavras. É assim que eles fazem. As propagandas, pessoal. As músicas, é assim que eles fazem. Quando vê, a pessoa não está nem com vontade, pela uma propaganda que ele viu da pizza, eles ficam com a vontade danada de comer. Ai, meu Deus, onde não tenho dinheiro, vou arranjar um dinheiro para comprar. Então, o que é isso, pessoal? É que a pessoa viu a propaganda do, do lanche, né? Do lanche da pizza, e ele aí se voltou, a mente consciente está fazendo com que ele coma aquilo, compre. É isso que o método, né? E os psicólogos sabem disso, tá? Estão usando a psicologia reversa. Psicologia não a favor da humanidade, a favor do vender para deixar aquele empresário rico. E muitos estão fazendo isso, tá? E isso aí é uma reprogramação mental.
é mexer com o comportamento das pessoas. Então, existe esse lado escuro da psicologia, tá, pessoal? Não é só o lado bom. Ah, psicólogo. Não, existe o lado escuro aí da psicologia também, tá? Aqui o pau que bate em Chico bate em Francisco também. Não é porque eu estudei, eu sou da psicologia, ou sou terapeuta que não tem um lado escuro. O lado escuro é esse, que os psicólogos fizeram isso e estão mexendo com o subconsciente das pessoas. Esse vídeo aqui vai dar o que falar, tá? Mas é a verdade, tá, pessoal? É a verdade, a gente tem que encarar para vocês despertarem a consciência, tá? Então, onde a gente parou, pessoal? Aí é reprogramar, né? Aí ele fala: você deve se esforçar para sair desse sono hipnótico. Então, você tem que se esforçar para despertar a consciência, tá, pessoal? Sair. O sono hipnótico é você estar inconsciente, porque senão você vai ser levado por essas mensagens subliminares. Você, às vezes, está se comportando não porque você quer, mas porque aquilo, o seu inconsciente tem uma força muito grande e está fazendo com que você se comporte aqui dessa forma, tá? Então, por isso que tem que haver a reprogramação, a limpeza da mente, dos emocionais, de tudo, tá, pessoal? Aí ele fala, sair desse sono hipnótico e que foi submetido desde o primeiro ano da sua vida aqui nessa realidade, né? O que lhe impossibilita de ser a pessoa que você gostaria de ser de verdade. Então, impossibilita. Você queria ser uma pessoa boa, queria fazer o bem, mas você não consegue, parecendo que tem algo que está prendendo você. Entende, pessoal? Então, é isso. A gente precisa fazer, e a gente aqui está fazendo, né, pessoal? Quando você vem escutar aqui meus vídeos, você ora, medita, tá? A gente estuda aqui as escrituras, né? Você ouve as palavras boas, a frequência que eu estou passando aqui, isso vai fazer com que você desperte a sua consciência e entre nesse processo de reprogramação espiritual e reprogramação mental. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, aprender a usar a força do pensamento positivo é a chave para mudar a sua vida. Você precisa acreditar que é uma pessoa melhor. Você precisa entender que a única coisa que impede é você mesmo. Então, é você mesmo. Ouça a sua voz interior, então. Entende? Para ouvir tem que estar desperto. E perceber quando você está sendo negativo ou se colocando para baixo. Você tem que perceber isso, tá? Que está numa frequência abaixo. Você precisa saber exatamente o que você quer para si mesmo em sua vida. Sem saber para onde você pretende ir ou pelo que você está trabalhando, fica mais difícil de você saber qual é o caminho que você precisa para chegar lá. Depois que você descobre onde você quer chegar, concentra-se e realiza o desejo de cada vez, passo a passo, até chegar ao objetivo. Isso permitirá maior sucesso. Então, por que as pessoas precisam sair dessa hipnose? É a minha pergunta. E por que temos que buscar essa atualização da coisa? Por causa disso, pessoal. Porque quando a gente tem um objetivo, o objetivo que a gente veio fazer aqui, a gente entra nessa frequência, a gente se sente feliz, a gente veio fazer aquilo. E isso você vai ouvir ouvindo a voz interior. Não tem o que fazer, tá? Por isso que a conexão com a espiritualidade é importante. Aí ele fala, a palavra mais poderosa do mundo são a palavra que se diz para si mesmo. Afirmações são chamadas que você diz em voz alta, pensamento, emoção, que são dirigidos para a sua mente subconsciente.
esse comando irá eventualmente se aceito por sua mente subconsciente, o que lhe fará com que seu comportamento fique de acordo com ele. Você poderá criar afirmações para qualquer objetivo que você quiser. A única regra são que ela precisa ser positiva. Então, precisa ter uma frequência, uma energia, pensamento positivo. Pessoas e no tempo presente. Algum breve exemplo seria: sou disciplinado, eu gosto de mim, eu me amo, sou responsável, sou saudável, eu me sinto ótimo, eu sou um gênio, eu sou feliz, eu sou melhor, eu sou confiante, eu sorrio muito, eu posso lidar com qualquer coisa, estou feliz por estar vivo. Use o meu tempo bem, eu me sinto diariamente, eu ganho mais dinheiro, né, por ano, né? Então, você começar a falar isso, pessoal, tá? Que você é essas coisas boas. Eu posso fazer as coisas boas. Não, eu estou aqui para fazer as coisas boas. Então, é você ter um pensamento bom, né? E a Bíblia ensina isso, né? Tudo que for verdadeiro, né? Tudo que for de boa fama, pense nisso. Para reprogramar a mente, né, pessoal? Aí ele fala, mas lembre-se que para reprogramar a mente, você precisa antes admitir que a verdade sobre si mesmo. Então, você tem que ser sincero com você. As verdades, você tem que aceitar as verdades, tá? Quanto mais você se conhece, quanto mais verdade você admite sobre você, maior a chance de conseguir reprogramá-la. E maior será a transformação da sua vida. Então, você tem que fazer isso, tá, pessoal? Não é eu que faço isso. Eu só estou trazendo a informação. O processo que você é a sua consciência, a decisão é sua. Ele fala, a chave de tudo é o autoconhecimento. Então, trabalhar essa busca do autoconhecimento, espiritualidade, né? Será que você realmente se conhece? Será que costuma olhar para dentro, meditar, entrar em contato com seu eu mais profundo? Será que você faz isso, pessoal? Teve pessoas aqui antes de entrar no meu canal, não fazia nunca isso. Porque ela pensava que era o corpo. Por isso que eu disse, você não é o corpo, pessoal, você é a consciência. Lembra que eu gravava os vídeos assim, pessoal? Quem é mais antigo aqui sabe. Aí ele fala, admita primeiro que você é o prisioneiro da sua própria crença. E quando digo crença, estou me referindo àquelas informações que citamos anteriormente. Então, as informações que foi colocada para a gente. E isso acontece na família, né? Na escola, no convívio social. Tenta sempre manipular, as pessoas estão sempre querendo manipular você, não quer deixar você livre para escolher. E é o que está acontecendo aí com a maioria, tá? Às vezes a família, né? Família em si é o mais que pega a gente porque tem emoção, né? A minha mãe, ela queria que eu fosse isso, que não sei o quê. Então, essas coisas lá dentro vai mexer com você. Aí ele fala, quem entra entra por nosso consciente e inconsciente e toma como verdade absoluta. E às vezes toma, então às vezes até crenças religiosas. É um perigo. E por isso que quando eu estou falando aqui, por mais que toque na alma dela, ela já tem uma crença. Eu falei uma coisa que é totalmente diferente da crença. Nossa, pessoal, essa pessoa parece que eu sou inimigo dela. Não é brincadeira, tá? Aí ele fala, toma como verdade absoluta, muitas vezes, sem nem mesmo questionar. Então, não questiona, né? Muitas vezes de que está em grupo,
não questionam se são verdadeiras e muitas vezes temos convicção de fato, tomamos equivocadamente como verdadeiro. Então, é isso que acontece, tá? Então, às vezes eu trago uma informação aqui que está de contra a crença dela que ela é de um grupo aí religioso. Então é contra. Então, o que é que ela resiste? Não, esse cara tá falando é coisa do maligno, é coisa. Então, entende? Então há essa luta aí, tá? Tem uns até que fica com raiva de mim. Mas o que eu falei foi com a pessoa que falou aqui comigo, né? Nossa, irmão, você tá falando, tá tocando meu coração. Mas essa coisa que você tá falando aí não tem nada a ver com o que eu aprendi, a crença que eu aprendi. Ela sentiu isso, pessoal. O que é que ela tem que escutar? A voz interior, a voz da intuição. Mas pela crença que já foi empurrada nela, às vezes a pessoa já até 20, 30 anos, né? Em um grupo aí religioso da Matrix, né? Então, quando veio falando aqui, ela pensa que eu sou inimigo dela. É o inimigo, vamos fulminar ele. Deixa eu tomar um maracujá aqui para ficar calmo, tá? Suco de maracujá, pessoal, amarelinho, na jarra de chope. Vamos ficar mais calmo, né? Tantas pessoas ficam nervosas aí no que eu falo, tá? Então, vamos continuar. Então, será que a Bíblia fala sobre essa reprogramação espiritual? Será, pessoal? Vamos ler, né? Então, será que a Bíblia fala da mente? De que a gente precisa ter uma transformação? Porque a reprogramação espiritual, mental é isso. Será que a Bíblia manda trabalhar emocional, espiritual? Será que fala isso? Vamos ler. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, a gente não pode ir de acordo com a boiada aí, de acordo com o pradão deste mundo. Porque esse mundo está dominado pelo príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Aí que a Matrix está aí prendendo essas consciências aí na Matrix. Quem é? Satanás, né? O maligno, né? Não é isso? Príncipe desse mundo. Então ele está dirigindo esse mundo. Por isso que esse mundo está um caos. O mundo está um caos ou não está, pessoal? Ou eu estou exagerando? Hã? Tá? Não é como o mundo que aqui é tudo de Deus, mas agora a administração está sendo pelo maligno. Por quê? As consciências estão dominadas. Então, Cristo veio tirar esse domínio do maligno. E é trabalhando várias consciências, tá? Convertendo consciência, em vez de fazer o mal, para fazer o bem. Essa é a batalha, tá? Tá aí. É o jogo que a gente tem que jogar. Aí, o que ele fala mais? Filipenses 4, versículo 8. Aqui, pessoal, você vai abrir o cabeção, tá? Aqui não é para ficar aqui, é para despertar mesmo. Teve uma pessoa que falou: Nossa, que vídeo é esse? Nossa, eu nunca vi um negócio assim. Mexeu com ela, tá? Mas é para isso mesmo. Tem que despertar, pessoal. Chega de ficar dormindo aí em berço esplêndido, né? Nana, neném, que a cuca vai pegar. Então o cara é o inimigo ninando você e você dormindo. Oh, que sono gostoso. Não, tem que acordar. Então eu tô aqui para isso, tá? Você sabe, né? Por isso que o inimigo não vai muito com minha cara, tá? Mas é isso, faz parte. Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pense por quê? Porque você vai ter uma reprogramação mental. Agora, se você coloca bagaceira, começa a ouvir as músicas que tem por aí, tá? Começa a entrar na frequência, então você vai estar sendo programado pela Matrix, né? Filme, novela, tá? Tudo é uma programação, tá? Tudo ali tem uma frequência, tem um incentivo para fazer você pensar e se comportar, né? Foi assim que a moda entrou, né? Entrou o comportamento da humanidade, então. E de acordo com a época, sempre a humanidade vai mudando as vestimentas, o comportamento, né? Ah, uma pessoa fez um vídeo aí mostrando que as pessoas tinham mais roupa, agora estão diminuindo a roupa, de acordo com que cada influência foi dando. Então, hoje as mulheres já estão sem roupa, até o homem também. Daqui a pouco o homem volta a ficar nu, andar nu aí pela rua. Já pensou, pessoal? Então, tem que ficar esperto, tá? Aí o que mais? Deuteronômio 11:18. Grave estas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-se com sinal na mão e prendam na testa. Então, pessoal, aquele povo, o povo lá de Israel, né? Aqui Deus fala que mandou lhe gravar as palavras no coração e na mente. Mas aquele povo não fez isso. Mas o que é que Deus fez? Ele preparou uma nova aliança onde ia aqueles que entrassem na frequência a recebesse a palavra e está gravado no coração e na mente, tá? Ele ia colocar essa verdade dentro. Então, a verdade, as palavras de Deus tem que estar dentro do seu coração e da sua mente. Que isso vai servir de sinal, tá? Uma pessoa que tem a palavra, ela vive a palavra, tá no sentimento, no comportamento, tá na mente dela, ela muda o comportamento. Não tem como não mudar, tá? Quem não muda é quem não está conectado verdadeiramente, tá? Como tem muitos aí evangélicos, tá? Católicos, vários, fala a palavra, ouve, mas não muda. Entende? Porque não está na mente nem no coração. Aqui a parada é dura, tá, pessoal? Aí o que? Salmo 26, versículo 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua vontade. Então, é o que o salmista estava orando, né? Sonda-me, Senhor. Tem até a música, né? Os evangélicos. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, né? Não tem a música aí? Transforma-me conforme tua palavra. Aí, ó, ele sabe. E enche-me até que me ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Não é isso a música do evangelho que eles cantam aí? Então, sonda-me. Então, ele tirou desse versículo, Salmo 26, versículo 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova, examina o meu coração. Então, eles tiraram essa música desse versículo aqui. Inspiração para a música. Ainda bem, né, que existem compositores, tá? Mas só que agora você vê até o meio evangélico, né? Virou a indústria também, tá? Muitas músicas agora estão fora da espiritualidade, tá? Às vezes a pessoa até começou bem, né? No espírito, mas por causa dessa
indústria musical se desviaram da verdade, tá? Eu espero que essa cantora mesmo também parece que... Não sei não, tá, pessoal? Meio estranho também, tá? Espero que ela não tenha se desviado, tá? Mas não sei não. Mas é isso que está acontecendo, tá? Porque existe uma indústria da música agora também, até no meio que ele diz que é gospel evangélico, tá? O que mais, pessoal? Romanos 8, versículos 5 e 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada o que a carne deseja. É claro, né? Dá para entender aqui? A pessoa só está voltada para as coisas da carne. Mas quem vive de acordo ao Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, busca as coisas espirituais. Essa é a diferença daquele que, mesmo ele estando em uma religião, você vai ver o comportamento dele. Ele não consegue entender a Bíblia, não consegue entender porque ela é espiritual. Ela só se discerne espiritualmente, ele não consegue. Tá? Por isso que às vezes eu, quando estava no grupo, muita gente tinha inveja de mim. Por mais que eu não tivesse nada, as pessoas tiveram, porque não tinha o discernimento que eu trazia. E aquelas pessoas que queriam ficar em líder, né? Que era importante aqui, tinha um cargo aqui, né? Mas não tinha, era carnal, não nasceu do Espírito. Até hoje tem pessoas aqui, me vê assim, um pobrezinho, um canal, mas tem inveja de mim. Queria estar fazendo isso aí, ó, juntando espiritualidade, mas não consegue, tá? Precisa ser espiritual, né? Aí ele fala, a mentalidade da carne é morte, morte espiritual. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, é vida e paz no espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, por quê? Porque está fazendo você separar de Deus, né? Porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Então, pessoas que estão na carne, ela não se submete à lei de Deus. Ela não obedece. Ela não quer saber disso, tá? Não, que negócio disso aí, moça? Não. Não quer saber de espiritualidade, não quer saber de nada. O que mais? Atos dos Apóstolos 4:32. Da multidão do que creram era o mente e coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, alguma que possuía, mas compartilhava tudo que tinha. Então, todo mundo estava no mesmo pensamento. Uns era mente e outro coração. Por mais que um esteja agindo na emoção e outro mais consciente, todo estava unicamente possuído, mas compartilhava tudo que tinha. Entende? Estava na unicidade, né, pessoal? O que mais? Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, ele está examinando a nossa mente, pessoal, e o nosso coração, as emoções, que é que está para dar a cada um. Então, de acordo com o que você pensa, sente, Deus vai lhe dar a sua recompensa. Depois, quando você está querendo, está pensando mal, está agindo mal, e aí você quer o bem, aí o mal, quando chega a você, você não quer. Não existe isso, tá, pessoal? Então mude o pensamento, mude a vibração, mude o seu comportamento, tá? O que mais, pessoal? Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que a mente, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus.
Então, a nossa mente, Paulo está dizendo que ele estava escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, a lei do pecado, que é o desejo. Então, ele sentiu isso, tá, pessoal? Que existe essa luta entre o homem, tá? O homem espiritual e o homem do ego, o homem do desejo. Que é uma luta que a gente que é espiritual, a gente enfrenta. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando. A luta que ela sente, a dificuldade, né? A carne quer levar para uma coisa, mas o espírito quer que você faça outra. Aí o que mais? 1 Coríntios 2, versículo 11. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele começa a entender o pensamento de Deus, o que Deus quer, o que Deus preparou para a vida dele. Se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é espiritual, ele não vai entender. Ele não vai entender as mensagens da Bíblia, como a maioria não entende. Aí começa a fazer as loucuras aí, tá? E é o que está acontecendo no meio religioso, tá? Pela falta de ser espiritual. É o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito de Deus não aceita, pois são loucura. Não, é loucura. Isso que o irmão Samuel falou é loucura. Então, muita gente acha. Não é capaz de entendê-la, porque ela é discernida, né? A palavra de Deus, espiritualmente. Então, é espiritual, pessoal. Então, quando você ouve lá igreja, você pensa que é igreja física, muito do religioso. Batismo, ele pensa que é batismo físico. Tá? O que mais? Santa Ceia, eles acreditam que é Santa Ceia física. Entende, pessoal? Então, são essas situações que acontecem porque essas pessoas não são espirituais, tá? E aí tá aí, pessoal. Tá? Ela discerne espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, ninguém entende esse espiritual. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? É aquela energia crística. Você está com a mente voltada para a energia crística. O que mais, pessoal? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a gente, pessoal, não pode andar ansioso. Então, nosso emocional não pode se abalar. Por quê? Aquele que está em Cristo, Deus vai guardar o coração e a mente daquele irmão em Cristo Jesus. Deus vai fazer isso. Para que você não fique perturbado, a matrix não domine você, mande fazer o que você não tem que fazer. Deus vai guardar. E guardar o coração e a mente, tá? O que mais, pessoal? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e descrente, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Então, tanto a mente como a consciência dessas pessoas já foram corrompidas, pessoal. Pelo quê? Pela matrix aí.
colocaram coisa e pela dureza do coração. Quanto mais você fica na ignorância, você endurece o coração. E sua mente e consciência vai ser corrompida. Por isso que saia, por isso que tem que fazer a reprogramação, despertar a consciência. Fazer essa atualização na sua consciência, tá? O que mais, pessoal? Hebreus 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei em sua mente e escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, foi aquilo que ele falou lá em Deuteronômio, né? Que ia colocar as palavras na mente e no coração das pessoas. Então, esta é a aliança. Se a palavra de Deus está na sua mente e no seu coração, no seu comportamento, então você tem uma aliança com Deus. Você é da comunidade de Israel. Que Israel? Esse Israel lá do Oriente Médio? Não. Israel espiritual. Tá? Porque quando fala agora na nova aliança de Israel, não está falando Israel físico lá, que aquele Israel, eles rejeitaram o Criador, rejeitaram a Cristo. Entende? Então, e agora Deus fez uma nova aliança com aqueles que aceitarem, que tiver pôr a lei na mente dele, né? E escrever também essa lei no coração dele, será o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, ele será o meu povo de Israel, o povo escolhido, né? Entende, pessoal? Espero que vocês entendam isso, tá? Porque muita ainda acha que Israel lá é físico, tá? E não é. É o Israel espiritual, é aquele que Deus colocou a lei na mente dele e no coração dele. Aí você é da comunidade de Israel. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 1, 13 até o 16. Portanto, esteja com a mente preparada. Temos que preparar, reprogramar ela, né? Pronto para agir. Esteja em alerta e ponha toda a sua esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Vai ser revelada no nosso coração. Como filho obediente, não se deixa moldar pelo mau desejo de outrora. Então, não pode, tá? Quando vivia na ignorância. Então, quando vivia inconsciente. Mas agora você está desperto. Não pode ficar mais assim. Mas assim como é santo, separado, né? Que a palavra santo significa você estar separado para Deus. Aquele que o chamou, então, houve um chamado para separar você. O chamado é quando você desperta a consciência e tira você desse meio, tanto da matrix como da matrix religiosa. Você sai. Foi o que aconteceu comigo, tá? Seja santo você também e tudo o que fizer, pois está escrito. Seja santo, separado, porque eu sou santo. Então, Deus é separado, pessoal. Tá? Deus está como é que dizer, fora do tempo. Tá? Nada afeta ele. É por isso que ele disse, eu não mudo. Por quê? Porque ele não tem mudança nem sombra de variação. Porque ele está fora do tempo. E a mudança vem de acordo com o tempo. Entende? Tá ficando profundo isso aqui. Eu acho que as pessoas não vão começar a entender o que eu estou falando. Mas eu estou aberto a pergunta aí, tá, pessoal? Meus canais de comunicação tá aí. Se vocês quiserem, pode perguntar, tá? Para entender o que é esse santo, o que é esse separado.
tá? Porque muitos também têm dificuldade de entender aqui no meio evangélico do que é santo. Ele acha que é separar de tudo, tá? Como é que separar de tudo se ainda a gente está aqui? A gente só se a gente ir para outra dimensão. A gente não vai ter contato com as coisas aqui, pessoal. Entende? Existe esse entendimento aí no meio evangélico, tá? O que mais? Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe a mão. E você que tem a mente dividida, purifique o coração. Então, a mente não pode estar dividida e o coração não pode estar impuro para a gente se aproximar de Deus, pessoal. Não pode, tá? Por isso que precisa fazer esse trabalho.